Fala galera, vamos começar aqui. Vou falar com vocês aqui sobre fazer uma introdução ao Ethereum, né? O Ethereum, e falar só sobre o que são os smart contracts, como é que funciona o Ethereum blockchain, o protocolo dele, falar um pouquinho sobre o conceito de gás, para a gente na semana que vem começar a efetivamente fazer alguma coisa com o Ethereum, tá? Então, primeiro, já tinha falado um pouquinho antes aqui no curso, mas vamos falar aqui de novo, né, de smart contract, né? O smart contract, ele é um pedaço de código que é implantado em um determinado nó da blockchain, tá? A execução dele é iniciada por uma mensagem em uma transação e ele vai suportar coisas que são um pouquinho mais complexas do que uma simples moeda digital, tá? Então, assim, a moeda digital ele suporta adições e subtrações, enquanto o smart contract vai permitir uma lógica mais complexa, né? Então, por exemplo, né, digamos que a gente tem um smart contract aqui que faz um leilão, né, chamado de auction. Ele pode ter regras do tipo, se a pessoa ela é maior do que 18 anos, né, e a aposta mínima, né, o bid mínimo foi atingido, ele aceita o bid, senão ele rejeita. Tá? Então, esse tipo de regra, né, é o que a gente programa no smart contract, que é um pouquinho mais complexo do que simplesmente somar e subtrair moeda. Tá? Esses smart contracts eles vão executar essas operações e guardar o estado do mundo na blockchain. Então, aqui tem um exemplo de código em Solidity, né, só para a gente ver um pouquinho como é que é um smart contract na prática, né? Então, ele é como se fosse uma classe, tá? A gente tem uma instrução aqui inicial para dizer a versão do Solidity que está sendo utilizada. Esse smart contract, ele é para, digamos, compartilhar um inteiro, né? Compartilhar um inteiro e permitir que as pessoas façam algumas operações sobre esse número inteiro, tá? E compartilhar ele com o mundo inteiro. Então, assim, tem aqui um elemento de dado, né? A gente tem aqui uma palavra-chave contract, né, para representar aqui o smart contract, mas você vê que a estrutura aqui parece muito com uma classe, né? E aí tem tudo que tem uma classe, né? Tem dados e temos operações. Então, as operações que estão aqui, ó, por exemplo, setar o número, né? Modificador de acesso também, guardar esse valor nesse atributo, pegar o número, recuperar ele, incrementar de N unidades, decrementar de N unidades. Então, assim, o código, né, por exemplo, pelo menos desse smart contract aqui, não é nada complicado, né, mas esse código, ele é feito o deploy dele na blockchain e ele é executado pelos nós mineradores, e quando um bloco salvo efetivamente, né, validado e incluído na blockchain, o estado do mundo muda, né? Então, esse valor aqui que é um estado, né, no nosso smart contract, ele vai ter o seu dado alterado e isso vai passar a valer a partir dali, né? Tá? Então, o que a gente tem de infraestrutura para rodar os smart contracts é a Ethereum VM, né? Então, ela é a máquina virtual do Ethereum, então os nós Ethereum, eles têm essa máquina virtual e o código do smart contract ele é convertido para um bytecode, uma linguagem intermediária, e é feita a execução nessa máquina virtual. Outras informações aí sobre o Ethereum. O Ethereum ele tem contas, né? Então, como, por exemplo, o Bitcoin também tem, né? As blockchains trabalham com esse conceito de conta, né? As contas, elas são remetente e destinatário das transações, né? Uma diferença aqui que tem das contas do Ethereum para o Bitcoin, por exemplo, é que elas possuem saldo, elas têm um campo lá chamado balance, tá? Diferente lá do Bitcoin, que trabalha com o TXO, né, que é Unexpanded Transactions Output, e esses valores aqui que compõem as transações, né?
No caso, o Ethereum, ele vai ter lá o saldo, né? E aí, se você tiver saldo na conta para fazer alguma coisa, você consegue lá fazer. Tá? Existem dois tipos de conta, tá? Uma que é chamada de Externally Owned Account, tá? Que é contas possuídas externamente, e as contas de contrato. Qual que é aqui a diferença dessas duas, né? Um Externally Owned Account, ela é uma conta que é controlada por uma chave privada. Então, é o conceito típico de conta num blockchain, tá? Que é você ter você tem a chave privada, emitir uma chave pública, e você, a partir dali, você usa isso, né? Se você tiver a chave privada, você pode controlar aquela conta. E ela serve para participar da Ethereum Blockchain, enquanto a gente você transaciona usando ela, né? Você faz transações usando esse tipo de conta. Enquanto as contas de contrato, elas servem para armazenar um código de um contrato, tá? Então elas são controladas pelo contrato, e elas são ativadas pela a conta possuída externamente. Então você manda transações para essas contas de contrato, usando contas possuídas externamente, e para você poder executar esse contrato, né, efetivamente. Então, você pode entender como essa conta como um smart contract. Transações. Bem, as transações, elas podem fazer algumas coisas no Ethereum, tá? Então, a gente pode fazer transferência de Ether, ou seja, transferir moeda de um lugar para o outro. O Ether é a moeda do Ethereum. Ou a gente pode invocar um smart contract usando uma transação, ou a gente pode fazer as duas coisas juntas, tá? Numa mesma transação. As transações no Ethereum, elas desenvolvem taxas, tá? Então, você tem que ter saldo suficiente, tá? Quem tem que ter saldo é o remetente, tá? O cara que envia a transação, ele tem que ter saldo suficiente para pagar as taxas, para que a transação ela seja efetivada, seja realmente executada, né? E existe a unidade lá que é chamada de Wei, que equivale a 1 Ether, né, 10 elevado a 18 Wei, né? Então, isso aqui é a unidade mínima que o Ethereum trabalha, e aí é calculado as taxas utilizando essa unidade aqui que é chamada de Wei. Então, quando a gente tem uma transação no Ethereum, existem alguns campos, né? Esse aqui não são todos os campos, tá? É só para a gente ter um exemplo do que vem nessa transação. A gente tem o destinatário, tem a assinatura digital do remetente da transação, mostrando que essa transação é dele, que é uma transação que ele autorizou ser realizada. A quantidade de Wei para transferir, se você está fazendo uma transferência de valor de Ether. E você pode, opcionalmente, incluir um dado ou um payload com uma mensagem para um contrato inteligente. Tá? Então, isso aqui é o que vai ser passado para o contrato e fazer o trigger de uma execução desse contrato. Além disso, existem alguns campos, né, que são referentes a gas. Eu já vou explicar para vocês o que é gas. Stat gas é o número máximo de passos computacionais permitidos. Tá? Então, o Ethereum ele armazena esse valor de passos computacionais em um campo que ele é chamado de gas. Então, existem diversos campos relativos a gas. Eu já vou falar um pouquinho mais dele. E aqui existe um cara que se chama gas price. Então, você tem um número máximo de passos permitidos. Você tem o gas price, que é o quanto o remetente está... não é o destinatário, né? Tá, aqui é o remetente. Né? O quanto ele está disposto a pagar por computação. Ou seja, quanto que eu estou a fim de pagar por aqueles passos computacionais. Né? Isso vai ter uma influência na hora do seu contrato ser... da sua transação ser elencada para mineração, né? Então, se você pagar muito pouco, você provavelmente vai esperar mais para essa transação ser efetivada, né? Ou ela entrar num bloco, né, na blockchain. Se você pagar mais, você tem mais chance de você ter essa transação efetivada de uma forma mais rápida, né? Então, tem o site aqui que chama Etherscan,
Se a gente quiser, vamos dar uma entrada lá rapidinho, só para mostrar para vocês como é que são as transações reais aí no Ethereum, né? Então, por exemplo, aqui no Etherscan, né, ele te dá informações dos últimos blocos minerados, né? Então, se você clicar no bloco, tem as informações do bloco e vamos ver aqui. Eu quero as transações, deixa eu ver aqui. Tem as transações que estão no bloco, e aí se você entrar numa transação, você tem como ver as informações, como por exemplo, o transaction hash, tá, que valida esse bloco, o número do bloco, tá, o status dele, de quem veio e para quem foi, quanto que tem contido nesse bloco em transações, quanto que foi pago aqui de taxas, isso eu vou explicar, não é no bloco, né, na própria transação. Quanto que está contido de valor de Ether está sendo transferido nessa transação, quanto que foi pago em taxas, qual foi o gas price, ó, quanto que foi pago por unidade de gas, entre outras coisas, ó, gas limit, gas usage, tá? Nonce, lembra lá do nonce? Então, essas são as informações assim, que a gente tem numa transação. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais depois sobre, por exemplo, gas usage, né? Quantos passos computacionais foram executados para realizar essa transação, entre outras coisas. Tá? Então, isso é para a gente começar a se acostumar com esses conceitos e o que tem dentro do Ethereum para a gente trabalhar. Tá? Ó, falamos um pouquinho de transações, vou falar agora de blocos. Né? O que tem nos blocos? A gente tem um cabeçalho, tem as transações e os detalhes do bloco. Vamos entrar aqui num bloco para a gente ver. Vou pegar esse bloco aqui. Então, tem o block weight, né, que é o número do bloco, tá? Um timestamp de quando que ele foi gerado, quantas transações que tem, tá? Quantos contratos, né, foram colocados dentro desse bloco. O reward, que é uma recompensa que é paga pela mineração do bloco. Uncle Rewards, eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E a dificuldade do bloco, que é uma variável para a gente setar a própria dificuldade de realizar os hashes e de encontrar a solução dos hashes para um bloco, né? O tamanho dele, quanto que ele usou de gas, vou falar um pouquinho mais de gas daqui a pouquinho, gas limit e assim vai, tá? Então tem várias informações aqui dentro de um bloco para a gente poder trabalhar, né? Então, vamos entrar um pouquinho mais, ó. Vamos falar um pouquinho do modelo de incentivos. Cada computação no Ethereum ela precisa de um cara que é chamado de gas, tá? O gas, eles são pontos utilizados, né? Eles são passos computacionais, né? Eles são utilizados para especificar as taxas, tá? Por quê? Quanto mais computação eu tenho, mais caro devia ser eu conseguir executar aquelas transações. O Ether, né, que é a moeda do Ethereum, ele varia com o mercado, ele tem cotação, né, ele tem um câmbio, assim, ele tem uma coisa que é variável. O gas point não. Tá? O gas point é uma coisa fixa, ele é uma coisa que depende do poder computacional necessário para rodar, por exemplo, para executar uma transação ou rodar um smart contract. Como é que funciona isso, né? Os gas points eles são pré-estabelecidos na arquitetura do Ethereum, tá? Então, por exemplo, transaction base fee, que é realizar uma transação normal, é 21 mil pontos. Guardar uma informação em memória, por exemplo, fazer uma atribuição e guardar isso lá em uma variável, num atributo, são 100 pontos. Se carregar um valor para a memória, são 20 pontos. Você fazer um passo computacional é 1 ponto. E assim vai, ó. Criação de um contrato, 53 mil pontos. Então, assim, esses pontos, eles são pré-estabelecidos na arquitetura do Ethereum. E eles são utilizados para calcular o esforço computacional de rodar uma transação ou executar alguma coisa num smart contract.
Então, quem é que calcula isso, né? Durante o processo de mining, é calculado o número de gas points necessários para executar uma transação. Quando você manda uma execução, por exemplo, um smart contract, uma transação que vai disparar um smart contract, todos os nós mineradores eles vão lá e executam aquela computação, verificam quanto gás foi gasto naquela transação e armazenam isso para caso eles minerem efetivamente, consigam resolver lá o puzzle e insiram o bloco na blockchain, eles poderem ser recompensados por esse poder computacional gasto. Tá? Então, eu já vou falar alguns slides mais para frente sobre isso, né? Agora, dentro de uma transação, né, o remetente ele tem que ter a quantidade lá em taxas e gas points para executar a transação. Então, por exemplo, se a transação tem lá 21 mil gas, que vai rodar lá uma transação base, e o preço do gas, ele colocou lá um gas price, que é o quanto ele está disposto a pagar, de, sei lá, vou botar um número hipotético aqui, 1. Então, ele tem que ter saldo lá, digamos, ele falou 1 whey. Ele tem que ter 21 mil whey, no mínimo, para executar essa transação, senão ele não pode. E ainda tem as taxas, né? Então, assim, essa é a lógica no Ethereum para a gente poder rodar uma transação. A gente usa a moeda para a gente poder ter poder computacional para rodar uma transação e pagar as taxas também. Se por um acaso eu estou mandando uma transação, algum valor não foi gasto, né, digamos, eu tenho mais do que eu preciso, esse valor ele é retornado ao remetente, ou seja, ele não foi gasto. Né? Dentro de um bloco, falando de gas, né, dentro de um bloco a gente tem um campo lá que é chamado de gas limit. Tá? O gas limit ele vai dizer o seguinte, quanto que eu posso ter de poder computacional ou de pontos de gas dentro daquele bloco. Se o meu bloco eu estabelecer isso muito grande, eu posso ter muitas transações dentro do bloco. Se eu botar muito pequeno, eu posso ter pouca. Né? Então, por exemplo, digamos que seja aqui 1.500.000 unidades de gas, o meu gas limit para o bloco. Tá? E aí o meu Ether Transaction Fee é 21 mil pontos. Tá? Quando a gente divide um pelo outro, gas limit pelo Transaction Fee, dá aproximadamente aí 70 transações no bloco. Tá? Então, assim, quando a gente tem smart contracts dentro de uma transação, né, por exemplo, criação de smart contracts, esse tipo de coisa, eles vão precisar de mais gas do que isso aqui. Tá? E aí você pode ter menos transações num bloco por conta disso. Tá? Então, o gas limit ele vai te dar esse balanço aí de quantas transações você coloca num bloco. E é claro, assim, cada bloco ele ele vai ser adicionado no blockchain por algum minerador e ele vai receber recompensas por isso também, né? Então, o criador do bloco, o que ele ganha, né? Ele ganha... No início ganhava 3 Ether, eu acho que agora já está passando para 2, né? Mais os Transactions Fee, mais os Gas Points pela execução das transações do Smart Contract. Tá? Isso é o que ele ganha por fazer a mineração de um bloco. Tá? E o Ethereum ele recompensa lá alguns blocos que são chamados de Omer Blocks, que são caras que também resolveram o problema lá hash, mas que o bloco dele não foi incluído na blockchain. Né? Por que isso aqui acontece? Porque quando você resolve o hash de um bloco, você distribui essa informação para a rede e os nós vão aceitando isso. Então, enquanto eles não aceitam o bloco, você pode ter mais de um trafegando na rede e somente um vai ser aceito. Então, esses outros são chamados de Omer Blocks e eles recebem uma recompensa menor por terem conseguido resolver o problema hash também. Ou seja, o que a gente viu aqui, né? Falar um pouquinho de Smart Contracts, Ethereum Blockchain Protocol, falar um pouquinho do conceito de gas. E na próxima aula a gente vai começar a falar mais de contratos inteligentes, vamos tentar fazer alguma coisa mais prática também. Então, vamos voltar lá para a reunião para a gente poder discutir e tirar as dúvidas sobre esse conteúdo. Valeu, um abraço.